Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para as nossas aulas dessa quarta-feira, tá bom? Nessa quarta-feira nós vamos iniciar por História. E na História nós estamos vendo aqui, né, que o pessoal estava trabalhando nas minas, estavam descobrindo muitas preciosidades, né, muito ouro. E a maior parte desse ouro tinha que ir para onde? Que a tia até comentou no outro vídeo, tinha que voltar para a coroa portuguesa, né, para Portugal, como se fossem impostos, né? Então, o pessoal que recolhia aqui ficava com uma porcentagem, claro, que eram os donos das minas, mas muita coisa tinha que ser levada para Portugal, tá? E essa extração, então, do ouro nas minas era feita, que a gente viu, era feita pelos escravos, né? E os escravos não eram pagos, claro, então ficava uma parte desse achado, então, desse ouro, para os donos das minas, e a maior parte ia, então, para a coroa portuguesa. E é esse assunto que nós vamos ver agora, então, tá? O controle das minas, o rei de Portugal, então, Portugal, a coroa portuguesa, né, que como é falado, tinha esse controle das minas, o que era extraído, eles marcavam, eles tinham os fiscais ali para controlar tudo que era extraído, para que eles conseguissem ter controle de que realmente o que era achado ali, o dono da mina estava mandando para Portugal em forma de impostos ou em forma de uma quantia, que nós vamos ver aqui, uma quantia, uma porcentagem que era levada para ele mesmo, não apenas impostos, uma porcentagem do que era achado lá, do que era extraído na mina, era mandado para Portugal, tá? Então, é isso que nós vamos ver, olha. Página 253, nós vamos ver ali, olha, o controle das minas. Nesse controle das minas, Portugal, então, controlava tudo, né? O objetivo deles era, então, ver o que era arrecadado ali, o que era achado ali e segurar para eles em forma de impostos, né? Aqui nós vemos, então, olha, isso que a prof acabou de falar, o objetivo deles era arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Então, esse primeiro parágrafo, vocês sublinhem, que tem essa palavra em negrito, para que vocês possam, então, decorar um pouco mais fácil esse assunto, tá bom? Então, para pagar menos impostos, no outro parágrafo está dizendo que os donos das minas começaram a fazer um contrabando de ouro, contrabandear ouro. Então, eles começaram a esconder uma parte do que era achado para que não fosse feito aquele controle, então, por Portugal, para eles conseguirem ficar um pouquinho mais para eles, né? Aqui, olha, a gente vê 2 barras de ouro, olha, registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhido como forma de impostos, né? Então, ele começou a cobrar esses impostos, uma porcentagem, então, desse ouro achado era para eles também, e com o objetivo, então, de parar com esses impostos, os donos das minas começaram a tentar contrabandear, mas o rei começou a saber, ficou sabendo. Então, para parar com esse contrabando, ele começou a adotar medidas mais duras, então, é o que o texto fala ali, olha, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado, para que não acontecesse, então, deles extraírem um pouco mais e ficar um pouco para eles. Então, tudo era registrado agora, tudo que era extraído, né? E aqui, olha, tem essas 4 partes amarelinhas aqui, tem os tipos de impostos, então, que eram cobrados. Um se chamava quinto, outra entradas, a capacitação, a capitação e a derrama. Vamos ver o que seria cada um deles. Olha, o quinto, que é o primeiro, é um imposto chamado de quinto, tá? Era um valor que representava 1/5, que seria 20% de todo o ouro extraído das minas, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Então, 20% de tudo que era extraído era levado para Portugal. Entradas, que é o outro imposto, ó. O que seria esse imposto? Imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais da região das minas. Então, cada um que entrava, ou para trabalhar, ou para levar comida para quem estava lá, ou para fiscalizar, tudo. Era cobrado um imposto ali, que era chamado de entradas. Quem entrava e quem saía, animais ou pessoas, era cobrado esse imposto. É chamado de entradas. É como se fosse agora um pedágio, né? Um pedágio que a gente cobra para poder transitar naquele espaço ali.
Captação, olha. Valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Então, se um senhor lá, o dono das minas, era dono de alguns escravos e levava lá um escravo, ele pagava uma porcentagem. Se levava 2, se levava 4, 5, 10, era um valor maior ainda que era pago para a coroa portuguesa. Olha só. E derrama, que é o último dos impostos que é mencionado aqui. Confisco de bens pessoais dos devedores, para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, se o dono da mina ou o dono dos escravos que mandava lá começou a se endividar, não mandava o imposto lá para a coroa portuguesa, começou a se endividar, então eles colocaram esse imposto aqui, que era chamado de derrama, para quem estava devendo, eles iam lá e confiscavam os bens. O que seria confiscar os bens? Se você tem uma casa, eu vou lá, pego uma casa sua. Se você tem animais, eu vou lá, pego animais para pagar sua dívida. Se você tem escravos, eu pego seus escravos para pagar a dívida. Os bens que o dono tinha eram levados para pagar as dívidas. E esse imposto era chamado de derrama, tá? Então, vamos ler bem essa página 253, sublinhar o que estiver em negrito, sublinhar esses 4 tipos de impostos que é dito aqui também, para que a gente consiga decorar mais fácil, tá bom? Agora aqui, olha, a página 254 já fala outra coisa, olha. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira veio por causa desses impostos que estava sendo muito já, ameaçava então o povo não ter como pagar, e agora como não tinha como pagar, eles acabavam pegando os bens, então o povo estava ficando assim doido, então começou a ter uma revolta entre o pessoal, né, a população livre, em Minas Gerais isso, porque foi lá em Minas Gerais que começou mais essa extração nas minas, né, por isso é o nome Minas, e então em 1789, essa parte da população mineira, que era livre, se revoltou contra a coroa portuguesa. E eles começaram, então, essa revolta, e essa revolta ficou conhecida de Inconfidência Mineira, tá? Entre essas pessoas estava um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, que é o conhecido nosso agora como Tiradentes, né? Ele era, bem dizer, um dos líderes ali da Inconfidência Mineira. E essa Inconfidência, eles estavam revoltados contra a coroa e querendo que esses impostos parassem, porque eles queriam que o que eles achavam aqui de ouro e pedras preciosas, que ficassem aqui, né, para eles usarem nas fazendas deles, nas minas, nas plantações de café, de cana e tudo que eles estavam tentando fazer aqui. Então, essa era a revolta, chamada de quê? Inconfidência Mineira. Aconteceu em que ano? 1789, tudo isso vocês marquem, tá bom? Ó, o ano que iniciou, qual era o motivo dessa revolta? Era uma revolta contra a coroa, pela independência, eles queriam ser independentes, eles queriam fazer as coisas aqui, achar e investir aqui, não levar para lá, né? E qual o nome da revolta? Tudo isso vocês marcam, ó, esse segundo parágrafo inteiro. E entre essas pessoas, então, estava quem? O Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, que a gente fala agora, né? Essa revolta não deu certo, um dos participantes foi lá e contou para o pessoal da coroa portuguesa, delatou, né? Um dedo duro aí, delatou, então, os planos, né, que eles tinham de ser independentes, e então a revolta chegou ao fim. E Tiradentes foi o único que foi condenado à morte. Os outros todos não passaram por essa condenação, mas eles acharam que, condenando um só apenas, eles conseguiriam conter essa revolta e a morte de um serviria, então, de exemplo para os outros se calarem, né? E foi o que aconteceu. A morte, então, de Tiradentes calou todos, né? Os outros foram presos ou exilados, ou outros conseguiram fugir, mas não foram condenados igual o Tiradentes, né? E tem, então, uma estátua, olha, uma estátua de Tiradentes em Ouro Preto, em Minas Gerais. Tem lá, então, uma estátua, então, relembrando esse homem que lutou, então, pela liberdade, então, da coroa portuguesa, né? Queriam se libertar. E depois a Conjuração Baiana foi uma outra revolta que fizeram também, na Bahia agora, por isso chamada Conjuração Baiana. Ocorreu em 1798,
vários anos depois, né? Reuniu aí grupos populares, pessoas de elite também, e o principal líder foi o médico e político Cipriano Barata, tá? As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos de quem trabalhava nas minas, libertação dos escravos, de quem tinha escravos que colocavam lá nas minas, né, para eles trabalharem de forma escrava. Então, as reivindicações dessa revolta de Conjuração Baiana era isso: melhores salários, a libertação dos escravos e a proclamação da república. Eles queriam que o Brasil se tornasse agora uma república, ficasse independente de Portugal, para que eles pudessem, os achados deles aqui, o ouro, tudo que eles produzissem aqui, ficassem para benefício do Brasil, né? Antes que essa revolta acontecesse, eles estavam apenas nos planos. Os conjurados foram descobertos novamente e punidos. Então, não conseguiram novamente levar para frente essa outra revolta, né? E aqui nós vemos, olha, a página 255, os impostos de agora, gente. Nós estamos, bem dizer, na mesma situação. Tudo que nós ganhamos com o nosso trabalho, com o nosso suor, nós pagamos impostos. E nem sempre os impostos são para benefício do povo, né, que paga os impostos. Os impostos geralmente vai para os governadores, para presidentes, para senadores e esses políticos todos, e são usados de forma que às vezes a gente nem quer que use, né? Às vezes é usado de forma até errada, colocado no bolso deles e tudo mais. Então aqui eu quero que vocês leiam 255, os impostos na atualidade, como nós estamos vivendo isso também, tá? E a 256, aqui, gente, é um trabalho. Esse trabalho vai ser postado hoje ali no site também, um trabalhinho, então, de história. Uma entrevista que vocês farão com uma pessoa, pode ser da família de vocês, olha o que está escrito ali. Para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa de sua família, pode ser um de seus pais, avós ou algum outro parente. Siga o roteiro abaixo e anote as informações. Esse trabalhinho vai valer nota, está lá o trabalho, para vocês saberem como desenvolver. Aqui estão, olha, as perguntas de A até F, vão anotando, façam esse trabalho, vai valer nota, é o trabalho do bimestre, tá bom? Tudo sobre esse assunto, os impostos na atualidade, tá bom? Pra gente ver o que é que eles pensam, o que é que eles podem achar que poderia ser diferente, né, a opinião deles com relação aos impostos, tá bom? Essa é a nossa atividade, então, de hoje de história, junto com esse trabalho. Esse trabalho vai ser, tem lá a data para ser entregue do dia 13 até dia 15, então podem iniciar já, tá bom? E depois terminem perto da data lá, ou terminem antes, como vocês acharem melhor. Façam, então, boas atividades para vocês vão ver que o que o pessoal passou na antiguidade lá, que a gente está vendo na história, em parte nós passamos também, né? Não está tão diferente assim. Somos, então, dependentes ainda. Não estamos independentes, não estamos de Portugal, né? Mas estamos aqui dos governadores que não são aqueles bons governadores, né? Então, estamos passando pela mesma situação, infelizmente. Boas atividades para vocês, fiquem com Deus, um beijão.